Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tialinha. Bom dia, amor. Vocês estão com a coragem? Ai, ai. Bom dia, tia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom. Esperar o povo entrar. Tia, que página? Página 11. Espera mais um pouquinho para a galera entrar.
Pessoal, bom dia para todos. Eu vou começando devagar para poder só fazer uma introdução e recapitular o dia de ontem, tá? Ontem nós começamos a estudar os termos essenciais da oração, né? O próprio nome, né, desse conteúdo já diz muito sobre ele, termos essenciais. Ou seja, o que é essencial não pode deixar de ter, tá? Então, dentro de uma oração, nós temos o quê? Algo que é essencial, que é o verbo, ok? Nós estamos trabalhando somente com frases verbais. Então, as frases nominais não vão entrar neste momento, somente as frases verbais, somente frases com verbos, ok? E é a partir do verbo que nós tratamos dessas orações. O que eu faço? Eu identifico sobre o que nós estamos falando ou de quem nós estamos falando e bom dia. E o que nós estamos falando a respeito desse que ou desse quem, tá? Ontem nós iniciamos o conteúdo. Eu percebi que os alunos, para uma aula inicial, estavam compreendendo muito bem. Se alguém não me entendeu, não fique com dúvida, tá bom? Página 11. Não fique com dúvida. Já pergunte. Bom dia. Pergunte que a gente retoma. Esse conteúdo é um conteúdo importante. Se porventura surgir ao longo dos exercícios que vocês estiverem fazendo em casa, né? Surgir alguma dúvida, perguntem também. Por quê? Porque nós estamos na fase introdutória, então essa fase é muito simples e a gente não pode sair dela com dúvidas, tá bom? Então, pessoal, lá na página 11, a gente vai dar continuidade à nossa correção. Nós corrigimos ontem até o exercício 3, tá? Agora nós vamos seguir do 4 em diante. E aí, nós temos aqui lá na questão 4, pessoal, esse é um exercício de completar. Complete os espaços com o verbo dado entre parênteses, no tempo presente. Então, todos os verbos aí precisam ser conjugados no tempo presente, tá? Considerando a concordância do sujeito. E aí nós vamos retomar aquilo que eu bati muito na tecla ontem, conversando com vocês, a questão do concordar. Na oração, eu preciso prestar atenção para que o meu verbo esteja concordando com o meu sujeito. Se o meu sujeito foi apresentado para mim na primeira pessoa do singular, o verbo também tem que estar na primeira pessoa do singular. Se está na terceira pessoa do plural, então o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural e assim por diante, tá? Vamos lá. O Níger, um rio que alimenta muitas nações. Para quem viaja de avião em voo baixo, o rio Níger Parece. Parece. Então, aí nós temos o verbo parecer e o comando da questão pede que a gente conjugue este verbo aí no tempo presente, tá? Então, para eu concordar, este verbo com o sujeito, que é o rio Níger, e é um sujeito que está no singular, ele precisa também, esse verbo estar no singular, tá bom? Então, o rio Níger parece uma larga fita entrelaçada intricadamente nos contornos da África Ocidental. Suas corredeiras e cascatas Tem têm acento. com acento circunflexo, não é isso? Tem com acento circunflexo, porque o verbo ter, quando ele está conjugado, ele se apresenta da mesma forma, ortograficamente, ele se apresenta da mesma maneira, tanto no singular quanto no plural. O que o difere? O acento circunflexo no plural, tá? Não vai ter acento no presente, mas no plural eu preciso destacar o acento diferencial, certo? Então, tem com acento circunflexo aí, tá, pessoal? Tem aspecto de delicados babados de renda branca enfeitando a fita e seus
afluentes, pequenos enfeites de cores verde, cinza e marrom. Seguindo, mas para as cinco nações cuja terra Drena. drena, isso, drena e irriga, muito bem, irriga, e para as mais de 20 tribos que Tira. tiram com M no final, tá, pessoal? Ok. Tiram com M no final. E aí, nós temos uma questão, né? Que quando nós estávamos estudando verbo, eu falei com vocês. Alguns verbos, quando eles estiverem no presente ou no pretérito, eles estarão muito parecidos, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Como que eu sei, professora, se aqui está no presente ou está no pretérito, está no passado? Vai depender do contexto, de todo o contexto do texto, tá? Vai depender de todas as informações, de toda a predominância dos outros verbos dentro de um texto. Se a maioria dos verbos estão conjugados no tempo presente, então aquele verbo ali, mesmo ele sendo igual ao verbo no pretérito, ele é um verbo no tempo presente, tá? Porque o contexto te dá essa indicação. Ok, pessoal? Vocês vão perceber isso quando vocês mesmos estiverem escrevendo. E aí eu frisei a parte do M no final, porque esse aí um verbo que dá muita confusão. São os verbos que são concluídos com M no final e os que são concluídos com A ou til. Lembrando sempre que se o verbo ele termina com A ou til, ele está me indicando que se trata de um verbo no futuro, algo que ainda vai acontecer, tá? O verbo concluído com M, das duas, ou ele está no tempo presente, ou ele está no pretérito. Então ficar atento a esses pequenos detalhes para poder vocês não se confundir. Então, vamos lá. As tribos que tiram seu sustento das suas águas e Fazem. fazem delas seu meio de vida. O Níger, Representa. isso, representa muito mais do que um adorno, essencial para a sua própria existência. Há planos para maior aproveitamento dele. A Nigéria Tem sem acento circunflexo. isso, esse aí está no singular. Então, não tem acento circunflexo, não precisa de acento diferencial, isso mesmo. Tem projetos para desenvolvimento de transporte fluvial, muito mais do que o existente atualmente. Há projetos de desenvolvimento da bacia do rio para aumentar a irrigação para a agricultura e a pecuária. Destas e de outras maneiras, os povos da Nigéria, da República do Níger, do Mali e, em medida menor, da Guiné, da República de Benim e até mesmo de Camarões. Bom dia. Olham, isso, olham, bom dia, olham, tá? Para o Níger em busca de maiores benefícios no futuro, isto é, o resultado do desenvolvimento iniciado há umas 2 centenas de anos. E aí, meus queridos, o que eu vou falar aqui a respeito dessa parte? Nós vamos treinar, tá? Treinar essa parte de concordância. Por quê? Porque às vezes eu sinto que, principalmente no sujeito composto, os alunos têm mais dificuldades em concordar com o verbo, tá? No presente, é bem tranquilo. Eu não vejo grandes erros no presente, no singular, perdão. Mas no plural, aparece aí alguns erros de concordância. Nós vamos trabalhar essa parte, tá bom? Questão 5, para nós findarmos essa página. Releia o texto anterior e grife o termo que definiu a concordância verbal em cada um dos espaços preenchidos. Depois transcreva cada um deles a seguir. Vocês conseguiram identificar com quem que o verbo estava concordando em cada um desses preenchimentos aqui? Primeiro verbo, vamos lá, parece. Está concordando com quem?
O rio Níger. Com o rio, não é isso? O rio. Então, sublinha aí rio. E aí, na sequência, nós temos o verbo ter, né? Que está aí conjugado no presente do plural. E aí eu pergunto para vocês, esse verbo ter concordou com quem? Corredeiras e cascatas, tia, eu acho. Pode sublinhar, isso aí, corredeiras e cascatas. Podem sublinhar no próprio texto, tá? Mais abaixo nós temos drena. Drena, irriga, está concordando com quem, pessoal? Para a Terra. Terra, tá bom? Drena, irriga, está concordando com terra. Deixa eu ver aqui. Tiram, está concordando com quem? Tribos. Tribos, isso aí. Pode sublinhar tribos, ok? E seguindo, o verbo fazer está concordando com quem? Águas. Suas águas. Vou ler para vocês. Sustento, tia. 20 tribos que tiram seu sustento das suas águas e fazem delas seu meio de vida. Então, gente, o verbo fazer também faz referência à terra. Tribos. Tá bom? terra. Então, a terra. Isso aí. Tá bom? Seguindo. Representa. Está concordando com? Níger. Níger. Isso. Embaixo. O verbo ter, que está no singular, está concordando com? Nigéria. 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 Beleza. E aí, chega aqui embaixo, com um pouquinho mais de distância, nós temos o verbo olhar. O verbo olhar está concordando com quem? Camarões? Nigéria, República Níger, do Mali, isso daí, tia? Os povos da Nigéria, da República do Níger, do Mali, Iêmenor, da Guiné, Exatamente. da República, não, de Benin e até mesmo de Camarões. Se você ler isso daí, se vocês leem isso daí, né? Vocês concluem que tudo isso daí vem a ser o quê? O sujeito. E certamente está correto. Hello. Se eu analisar, bom dia, César. Se eu analisar direitinho, eu só vou concordar o meu verbo com uma expressão, com a expressão mais importante desse sujeito, que é povos, tá, pessoal? Então, o verbo está concordando com povos. E aí, daqui para frente, nós vamos adentrar uma parte do conteúdo que se chama núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? É a palavra mais importante de todo o sujeito. Eu identifico o sujeito e dentro do sujeito eu identifico o núcleo, que é o termo essencial, que é o termo mais importante. Tá? Aqui na página 12, logo acima, tem aqui no box explicativo o que vem a ser o núcleo do sujeito, sempre que vocês precisarem tirar essa dúvida. Então, pessoal, se eu digo assim, olha... Ai, meu Deus, deixa eu ver uma frase dispensável assim. A Maria, minha vizinha, comprou um carro novo. Então, se eu perguntar assim, quem comprou um carro novo? A Maria, minha vizinha. Se eu perguntar para vocês, né? A Maria, minha vizinha, é o meu sujeito. Perguntei para o verbo, quem comprou um carro novo? O verbo me respondeu que é a Maria, minha vizinha, que comprou um carro novo. Dentro de a Maria, minha vizinha, qual é a palavra mais importante? Maria. Maria, tá? Então, Maria é o meu núcleo do sujeito. Maria é aquela palavra essencial, a mais importante, é que eu não posso retirar, tá? E aí, minha vizinha passa a ser um agregado, né? Passa a ser um a mais aí nesse complemento, no sentido desse sujeito, tá? Se me especificar quem foi e de que Maria eu estou falando.
certo? Então, eu preciso ter esse olhar para eu conseguir identificar no meu sujeito qual é o termo mais importante que está ali dentro. Olha bem, pessoal. Releia este trecho e faça o que se pede. Então, é aquele trechinho lá do texto anterior, tá? Que gerou uma dúvida aí. Os povos da Nigéria, da República do Níger, do Mali e, em medida menor, da Guiné, da República de Benin, até mesmo de Camarões, olham para o Níger em busca de maiores benefícios no futuro. E aí, o que pede? Sublinhe o sujeito de uma cor e o predicado de outra. Gente, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar o verbo. Quem é o verbo nesse trecho todinho aí? Povos. Olham. O verbo é olham. Então, vamos pensar para o verbo. Sujeito. Isso. Então, olham é o nosso verbo. Vou perguntar para o verbo para ver se ele me responde que é o sujeito. Quem olha para o Níger em busca de maiores benefícios no futuro? Os povos. O povo da Nigéria, da República do Níger, do Mali. De fé. Isso aí. Os povos da Nigéria, da República do Níger, do Mali, e em medida menor, da Guiné, da República de Benin e até mesmo de Camarões. Tudo isso aí é o sujeito. Então, vocês vão sublinhar com traço só, tá? Tia, eu grifei só Até os povos. Camarões. Oi? Tia, eu grifei só os povos. Pode deixar? Não. Você vai sublinhar o sujeito todinho. Por quê? Porque povos é o nosso núcleo do sujeito, tá? Então, o sujeito é tudo isso daí que eu acabei de falar. Se você perguntar quem olha para o Níger em busca de maiores benefícios no futuro, tudo isso daí vai ser essa resposta. Então, isso daí é nosso sujeito, tá? Os povos, até Camarões, vocês sublinham com um traço só, porque isso aí é o nosso sujeito, tá? E aí, o restante, olham para o Níger em busca de maiores benefícios no futuro, isso aí vocês vão dar 2 riscos, porque trata-se do nosso predicado, tá? Tia, aí tá pedindo para marcar de cor diferente, não para grifar uma linha e 2 linhas. Se você pintar de cor diferente, pode pintar. Eu fiz Coloquei assim, dois traços porque é mais prático, tá? eu fiz vermelho o sujeito e azul o predicado. Pode pintar, tá? E aí, pessoal, identificando então, né? Já está identificado o nosso sujeito e o nosso predicado, partimos então para a letra B. Olha a letra B. O núcleo do sujeito é a palavra povos, ou seja, é a palavra mais importante. Se eu dissesse assim, os povos olham para o Níger em busca de maiores benefícios no futuro, eu teria aí, sintaticamente, uma oração com sentido. Faz todo sentido, tá? Não perde em nada. Só que eu não quis fazer dessa maneira, eu quis acrescentar informações, eu quis especificar, certo? Isso vai acontecer muitas vezes e vai tornar o sujeito de vocês essa coisa mirabolante enorme que vocês viram aí, tá? E aí, pessoal, o núcleo do sujeito é a palavra povos. Qualquer substituição dessa palavra só poderá ser feita por outro substantivo, mantendo um sentido aproximado. Existe uma substituição possível que comprove essa afirmação. Então, aí, galerinha, o termo povos, né, que é o nosso núcleo, que é a palavra mais importante, ela só pode ser substituída por outro substantivo de sentido próximo, tá? Um sinônimo, praticamente. Que outra sugestão vocês teriam? Tia, eu pensei em Os moradores. os nativos, mas não sei se está certo. Quem falou? O que você falou, Kelvin? Eu coloquei os moradores. Os moradores? Tia, eu coloquei os nativos, não sei se Os está certo. nativos também, tá? E eu Pessoal, coloquei população. população, excelente, tá bom? Excelente também. Tudo substantivo. E aí vocês podem fazer essa substituição sem alteração da sintaxe, sem alteração de sentido.
tá, pessoal? Moradores também serve, as pessoas, a população, tudo isso daí é critério. Vamos lá, pessoal. C. Reescreva esse trecho, fazendo a substituição que você propôs na questão anterior. E observe a concordância verbal. Então, pessoal, vocês escolham aí, tá? Um termo e façam a substituição e reescrevam, tá? Se você colocou a população, automaticamente haverá aí uma alteração no verbo, tá? Porque os povos está no plural. Então, o meu verbo automaticamente estará no plural. Se eu mudei para população está no singular. Então, eu tenho que transformar o meu verbo para o singular. Se eu coloquei nativos, como o Gustavo fez, nativos está no plural, então permanece da mesma maneira. Entenderam o que vocês terão que fazer? Ao substituir o núcleo do sujeito, vocês precisam averiguar se ainda está no singular, ou se ele ainda está no plural, ou se ele foi mudado para o singular, tá? Bom, seguindo. Lá na questão 7 é mais simples, né? Nas frases a seguir, faça o que se pede. Sublinhe o sujeito com um traço e o predicado com 2 traços, tá? Eu sempre gosto de fazer, eu gosto de circular o sujeito para ficar mais claro para mim, entendeu? Para o aluno. Mas aí vocês podem pintar, façam o que vocês acharem melhor aí, identificando o sujeito, tá? Separando ele do predicado já tá bom. Lá na primeira opção, na letra A, nós temos assim: esse lugar não existe. O que é que não existe? Esse lugar. Esse lugar. Então, esse lugar. Então, pessoal, é o nosso sujeito, tá? Sujeito, um traço. Ou circule, vocês que definem. Todo o restante é predicado, tá bom? Todo o restante é predicado. Letra B. Tal pensamento decorou muitas agendas de adolescentes. Quem é o sujeito? De adolescente. Agenda de adolescente. De adolescente. Eu coloquei tal pensamento. Quem colocou tal pensamento? Quem colocou tal pensamento? Tá, pessoal? Tal pensamento decorou muitas agendas de adolescentes. O que decorou muitas agendas Muitas de agendas de adolescentes? adolescente. Tal pensamento, tá? Então, um traço para sujeito, tal pensamento, e todo o restante é predicado, aí vocês deem 2 traços. Maravilha. Letra C. Timbuktu evoca certa magia. Quem é o sujeito? Timbuktu. Aí vocês sublinham aí com um traço só Timbuktu. E todo o restante é predicado, vocês deem 2 traços. A professora, esse mês é mó chato, na moral. Do que, né? É a vida. D. Você não falou isso não, né? A cidade de Timbuktu está localizada no oeste africano. Pessoal, quem é o sujeito? A cidade de Timbuktu. Isso, muito bem. A cidade de Timbuktu é o nosso sujeito. Então, sublinha aí com um traço só. Todo o restante é predicado 2 traços, tá? E aí, galerinha, eu vou focar aqui na letra D para vocês. Ó, a cidade de Timbuktu está localizada no oeste africano. Identifiquei o sujeito, que é a cidade de Timbuktu. Se eu pedisse para vocês analisarem o sujeito e me identificassem quem é o núcleo, quem vocês responderiam? Timbuktu. Isso aí, muito bem. É a palavra mais importante, é o termo principal, tá? E aí, seguindo, letra E. Nosso caminho para Timbuktu
começou em Paris? Paris. É o sujeito. Nosso caminho Nosso para caminho. Timbucto O que é? começou em Paris. Responde, não O que, ouvi. que começou em Paris, professora? Onde começou? Tia, eu acho que foi em Paris, porque onde começou o caminho? Eu acho que é nosso começou caminho. O que Eu acho que começou é nosso caminho também. Isso aí. Isso aí. Isso mesmo. Tá? Que é o nosso caminho é para Timbuktu? Isso, nosso caminho para Timbuktu, tá? Porque, na verdade, você pergunta assim, o que começou em Paris? Aí é o nosso caminho para Timbuktu. Isso, muito bem. Toda vez que eu vejo, eu falo esse negócio. Mas onde que começou? O que que é isso? É isso aí. Tá? F. Os próprios moradores de Timbuktu brincam com essa ideia. Quem brinca com essa ideia? Os próprios moradores de Timbuktu. Os próprios moradores de Timbuktu, tá? Então, os próprios moradores de Timbuktu é o nosso sujeito, Sumblim com um traço só, brincam com essa ideia, é o nosso predicado. G. O mundo não termina ali. Quem é o sujeito? O mundo. O mundo, isso aí, o mundo. Não termina ali é o predicado. Nossa missão foi difícil. Nossa missão. Nossa missão. Nossa missão é o sujeito, difícil, predicado. É o predicado. Tá? Cadê aqui? Cadê aqui? E as viagens apresentaram vários obstáculos. As viagens. As viagens é o nosso sujeito, tá? Apresentaram vários obstáculos ao nosso predicado. E aí, meus queridos, uma dica aí para vocês conseguirem identificar, tá? Não só perguntando para o verbo, mas analisem a frase de vocês. Veja bem. Apresentaram vários obstáculos. Eu não tenho nem como dissociar essas palavras, eu não tenho como separá-las, entenderam? Elas precisam permanecer juntas. E aí, eu circulo essa parte. O que sobrar, eu circulo também, tá? E aí eu percebo, quem está praticando a ação? Quem está comandando o verbo, tá? E aí eu consigo identificar quem que manda. Porque, na verdade, quem pratica a ação verbal é o sujeito, tá? O sujeito que comanda, o sujeito que quebra, o sujeito que empurra, ele que fala, ele que faz, é sempre o sujeito que pratica a ação. Aquele que pratica a ação é o sujeito. Então, é questão de sintaxe, sentido, tá? Você conseguir relacionar um termo ao outro. Por último, J. Os obstáculos serviram de incentivo à viagem. Quem é o nosso sujeito? Os obstáculos. Os obstáculos. É o nosso sujeito. Todo o restante é predicado, tá bom? E aí, lá na questão 8, tá pedindo assim, ó. Escreva abaixo o sujeito de cada oração da atividade anterior, destacando o seu núcleo. Então, coloquem aí o sujeito que vocês identificarem, tá? Identificaram, fazendo favor, em cada uma das opções. E aí depois, vocês vão encontrar, vão sublinhar um núcleo do sujeito, tá? Lá na letra A, quem é o nosso sujeito? Esse lugar é o nosso sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra mais importante? Lugar? Lugar. Isso. É vocês destaquem aí lugar. Lá na letra B, nós temos o sujeito que é tal pensamento. Qual é a palavra mais importante desse sujeito? Pensamento. 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 Então, pensamento é o meu núcleo. Beleza? Letra C. Tem um termo mesmo, que é Timbuktu, então não tem nem o que pensar, tá? Letra D.
Timbuktu. Isso. Letra E. Timbuktu. Nosso caminho para Timbuktu começou em Paris. O que começou em Paris? Nosso caminho para Timbuktu. Então, aí, caminho é a minha palavra mais importante, porque eu estou dando ênfase a este termo, tá? O trajeto, o caminho, tá? Então, caminho aí é a palavra mais importante. Letra F. Cadê a letra F? Os próprios moradores de Timbuktu brincam com essa ideia. Então, o nosso sujeito é os próprios moradores de Timbuktu. Dentro dos próprios moradores de Timbuktu, qual é a palavra mais importante aí, pessoal? Tem mais destaque. Moradores? Moradores. Muito bem, galera. É isso aí. Tá? Lá na letra G, está bem claro, está bem explícito, né, pessoal? Que é mundo. E aí, eu tenho um problema sério nessa parte. Por quê? Porque os alunos acham que quando se fala de núcleo, o sujeito, ele tem que carregar o artigo junto. Não. Núcleo é núcleo. Você vai me dar só a palavra mais importante. O artigo o, que está aqui acompanhando o substantivo, você esquece dele, porque ele não é núcleo, tá? Ele está acompanhando, ele é um sujeito e tal, mas ele não é o núcleo do sujeito, ele não é a palavra mais importante. Então, é só mundo que é núcleo do sujeito. Lá, na letra H, nós temos nossa missão. Qual é a palavra mais importante? Missão? Missão. Muito bem. Tá? As viagens. Viagens. E aí, o meu artigo, novamente, ele é deixado de lado. Quando se trata de núcleo, meu artigo é deixado de lado. E, por último, os obstáculos. Obstáculos, tá? Mais uma vez, eu deixo o artigo de lado, porque a palavra mais importante é obstáculos. E aí, pessoal, eu tenho que encerrar, porque já deu nossa hora, mas eu vou fazer a número 9 rapidinho. A 9, rapidinho, tá? E aí o restante vocês vão fazendo. Questão 9. O núcleo do sujeito encontrado em todas as orações da atividade anterior é o quê, pessoal? É um pronome? É um numeral? É um substantivo. Tá bom, galera? Isso. Marca um X aí em substantivo. Beleza? E vou fazendo o restante aí. O que der para eu corrigir em vídeo aula, eu envio para vocês. Certo? Beijo, abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Até. Tchau, galera. Boa semana. Tchau. Tchau.